O nosso método de gestão 365, ele é para pequenas e médias empresas, ele não é para grandes empresas. Né? Então, ele não é um método complexo, ele é simples de você implementar. Então, o meu conselho é, se desenvolva como gestor e implemente um método que tem esse passo a passo, que vai lhe ajudar a reduzir sua sobrecarga. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui é a Sara. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vale mais do que dinheiro até. E eu tenho certeza que você que tem uma empresa vai ficar bem curioso para saber o que é isso, né? E aqui esse canal fala sobre gestão, né? Então, a gente vai ver várias coisas sobre gestão, como a gestão pode ajudar a sua empresa. Tudo bem, Otaderaldo? Tudo bom, Sara? E aí, você sabe que é isso que vale mais que dinheiro? Estou curioso para saber, viu? Agora eu fiquei mais curioso ainda. Eu já desconfio aí, mas vamos ver quando você falar se era o que eu estava pensando ou não. De mais do que dinheiro, eu acho que só tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, mas vamos lá. Com certeza, né? Uma das coisas que vale mais que dinheiro é o tempo, né? O tempo é uma coisa muito preciosa para qualquer pessoa, né? Principalmente, eu acho que para quem tem uma empresa, né? Então, eu acho que o empresário, ele tem essa dificuldade, né? Em equilibrar tanto o tempo da empresa como o tempo da vida pessoal, né? Esse equilíbrio, às vezes, pode ser difícil. E aí, muitas empresas, né? Muitos empresários terminam, na verdade, se dedicando exclusivamente para a empresa e gastando todo o tempo dele, né, com isso, assim. Você acha que realmente isso acontece, esse ponto de vista, você acha que realmente o empresário, ele tende a ficar mais com o tempo focado só na empresa e termina deixando a vida pessoal de lado? Eu diria que o empresário tem um dilema mesmo entre conciliar o tempo que ele precisa dedicar à empresa, aí é o tempo que ele precisa dedicar às outras coisas que ele gosta de fazer na vida dele, né? Ou a família propriamente dita, outras coisas mesmo. Isso é uma situação que a gente chama dilemática mesmo, porque, por um lado, a empresa vai exigir muito dele, ele depende daquilo para sobreviver na maior parte do tempo, mas ele também tem outras coisas que saem da empresa. Então, é uma situação que pode sobrecarregar o empresário se ele não tiver cuidado. Aliás, eu diria que a gente está vivendo, né, além da empresa, nós estamos vivendo uma sociedade muito ocupada, muito, diria, super ocupada, né? Sociedade que a gente está vivendo hoje, porque as tecnologias que nós criamos para eventualmente diminuir o nosso tempo têm tomado mais do nosso tempo do que deveriam. Então, ferramentas como os smartphones, né, essas ferramentas que nos conectam com o mundo digital completamente, que foram feitos para que a gente entrasse em contato com a pessoa mais rápido para resolver um determinado problema, nos deixam ali grudados naqueles instrumentos, e a gente, quando acorda, o dia já passou e você está lá 1, 2 horas, sem exagero, às vezes colado nas redes sociais. Então, a gente vive uma sociedade muito ocupada mesmo, e o empresário, ele embarca, além disso tudo que ele teria que conciliar, ele embarca também nesse mundo que disputa o tempo dele, né, entre a empresa, entre as outras coisas que ele quer fazer na vida, e entre assim, as tecnologias que estão tomando muito nosso tempo. Nossa, é verdade. Tanto que eu me surpreendi, né? Que tem uma função no iPhone que mostra quanto tempo você fica no celular, né? Não sei se você já viu, que ele mostra, assim, o tempo diário, né? Aí, quando você vai olhar, assim, você nem percebe que você passa horas, né? No seu dia, só no celular. E, realmente, o tempo vai ficando muito mais frágil, né? Você perde tempo que nem percebe, né? E esse problema do empresário que dirige também uma empresa, né? Desse tempo, né? Que ele se dedica muito mais à empresa. Você acha que é uma coisa que acontece também nas grandes empresas? Ou é uma coisa mais relacionada a pequenas empresas, pequenos negócios? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou pegar um gancho aí que você falou, desses softwares que mostram o tempo que a gente está dedicando. E eu passei uns dias aí na praia, né? Trabalhando também, mas de qualquer maneira eu estava ali numa casa, na praia e tal. E recentemente, quando eu voltei a 100% da minha carga de tempo,
eu recebi um comunicado desse software, um relatório, e ele dizia lá assim, 11 dias silenciosos. Eu achei, eu achei ótimo, né? Eu nem sabia que eu tinha conseguido ficar mais silencioso do que eu imaginava. É uma maravilha. E eu realmente usei mais as mídias sociais nesse período para trabalho, usei menos para outras coisas. Bom, mas voltando à sua pergunta, eu diria que esse problema ele ocorre em qualquer tipo de empresa, uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa pequena. Porque numa empresa grande, você pode pensar, nós podemos pensar, que você tem uma estrutura muito grande para lhe ajudar no dia a dia, né? Você é dono de uma empresa muito grande, você tem uma equipe, uma estrutura mesmo organizacional preparada para lhe ajudar a salvar o seu tempo, né? Economizar o seu tempo. Mas, por outro lado, uma empresa grande tem ali muito maior complexidade do que uma empresa pequena. Então, se por um lado você ganha tempo, porque tem essa estrutura para lhe ajudar, você também é muito mais envolvido no dia a dia, porque as decisões que você precisa tomar, elas realmente requerem mais atenção sua. Eu fico me perguntando, por exemplo, o tempo que teria o dono do Itaú, pegando esse exemplo aí, a família do Setúbal, né, lá do... O tempo que deve ter uma empresa com mais de 90... A última vez que eu vi isso, a última pesquisa que eu fiz, tinham 90 funcionários. Imagina a empresa com 90 funcionários, por mais estrutura que ele tem, o dono não deve fazer outra coisa na vida além de tocar a empresa, né? Mas eu acho que uma pequena e média empresa ela sofre mais a falta de tempo porque o empresário ele precisa fazer muito do operacional do negócio. Não tem muita gente para ajudar. Eu também tenho uma pequena e média empresa, né? E a gente sabe que você tem que fazer muita coisa operacional mesmo, né? Tem que meter a mão na massa, muitas vezes, porque você não tem uma estrutura para lhe ajudar como você gostaria. É natural que isso aconteça. E aí eu acho que a luta pelo tempo é mais difícil. Mas né, vale essas considerações que eu falei no início, sabe? Eu acho que realmente quem tem uma empresa, né, seja grande ou pequena, sofre com isso, né, do tempo. Mas como você falou, acho que na pequena empresa, né, o empresário ele precisa fazer de tudo, né? E realmente o tempo fica mais apertado, né? Mas primeiro, Tadera, queria lembrar quem está nos assistindo, né, para seguir esse canal, compartilhar, comentar, deixar o like, que é muito importante para outros empresários, né, que também tem uma empresa aí que estão querendo economizar tempo e não sabem como, possam assistir também, né? Então vamos compartilhar, comentar aqui, para a gente divulgar esse conteúdo cada vez mais, né? Mas a minha outra pergunta é se você falou já que todas as empresas sofrem com isso, né? Independente de serem pequenas ou grandes, mas as pequenas talvez sofram um pouco mais. Mas em relação ao setor da empresa, você acha que tem empresas que terminam consumindo mais tempo, né? Do que outras, dependendo do setor que elas estejam? É uma boa pergunta essa. Eu diria que sim. Eu acho que é provável que algumas empresas elas realmente consomam mais tempo do que outras, né? Precisam, o empresário precisa de mais tempo para dedicar a ela do que outras. Mas a gente poderia, uma sugestão seria os empresários que estão nos ouvindo agora comentarem o quanto eles falarem, né? Sei lá, comentarem aqui que setor de empresa eles têm, qual é o mercado que eles atuam, e dizer ali como é que é essa história do tempo na vida deles. Se é uma agonia muito grande, ou se não é tanto assim, para até nos ajudar, né, Sara? A responder Saber, essa né? pergunta com maior objetividade. Mas, assim, essa pergunta, eu fiquei pensando aqui em dois exemplos de empresas que estão mais próximas aqui da minha casa. Então, por exemplo, você tem aqui tem uma padaria aqui perto da minha casa que ela abre todos os dias, abre para o público 8 horas da manhã e ela fecha às 5 horas da tarde. Né? Então, tem ali um tempo, pelo menos, provavelmente eles precisam de mais tempo para fechar a empresa, né? Depois que ela fecha para o público, tem uma série de coisas que precisam ser feitas lá dentro. Mas até já vi depois o dono deles passando aqui na minha frente, o prédio que eu fico, eles passam pela rua, eu conheço todos os dois, e não passaram tão tarde assim, não. Se eles fecham 5, passaram aqui 6 horas, quer dizer, eu desconfio que eles não teriam tantas atividades para fazer depois que eles fecham. Mas, por outro lado, tem uma academia aqui perto da minha casa de natação, que eles abrem 7 horas da manhã, todos os dias, e fecham entre 9h30 e 10 horas da noite. Ou seja, estamos falando aqui de bem mais tempo, né, de abertura
do que quando você compara um negócio com outro. Então, provavelmente, alguns negócios requerem mais tempo do que outros. Mas coloquem aqui, vocês empresários que estão nos ouvindo, o que é que vocês acham dessa questão? Para que a gente não seja injusto aqui com ninguém, não é verdade? Sei lá. Qual é o setor, né? E quanto tempo você leva aí, você gasta na sua empresa, né? Legal para saber. E você, assim, na sua vida, você, como empresário, você também teve essa dificuldade, tem essa dificuldade de conciliar o tempo da empresa com o tempo da vida pessoal? Conta um pouco para a gente dessa sua trajetória, assim, em relação a isso. Veja, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 17, 18 anos de idade, em tecnologia da informação, e assumi também cargo de gestão muito cedo, com 26, 25 anos. Então, eu sempre trabalhei bastante, desde o início. Porque quando você tem pessoas, principalmente quando você se torna um gestor, um gerente numa empresa, você tem pessoas ali do outro lado que você tem que prestar contas para eles. A gente acha que se a gente são os colaboradores que nos prestam conta, mas não é bem assim não, viu? Nós estamos ali para servir os nossos colaboradores, os nossos funcionários, para que eles consigam ter um bom desempenho, e não o contrário, como a gente imagina, você tem que estar disponível para eles. Então, outra coisa, né? Quando você está ali com pessoas na sua frente, ou vai ou racha. Você não pode, né? Você não pode dizer que você está sem tempo para que as coisas aconteçam, porque eles dependem de você para que a empresa, para que as tarefas sejam feitas. Então, eu sempre procurei, sempre trabalhei muito, né, para que as coisas acontecessem. Eu percebi que, na medida em que eu crescia, inclusive contei isso na minha história, que eu comecei com 5, 6 colaboradores, em um determinado departamento que eu gerenciava, e eu cheguei a liderar mais de 70 pessoas. E aí eu percebi ali, desde aquele início, que se eu não cuidasse bem da administração do negócio, aquilo realmente, a questão do tempo, que foi a sua pergunta, ela ia se voltar contra mim de uma maneira muito grave, porque eu não ia conseguir mais conciliar o trabalho, a exigência que aquilo tinha na minha vida pessoal com a minha família, por exemplo. Estava recém-casado, já chegaram ali, já chegaram 2 filhos, ali quase que emendado um no outro, e eu precisava me dedicar também à minha família, né? E ali eu acho que foi a gestão mesmo, o meu interesse em me desenvolver como gestor, que foi que fez com que eu lidasse bem com a questão da administração do tempo, percebe? E quando eu abri a minha empresa, isso aconteceu do mesmo jeito, que eu tive que constituir uma equipe na minha empresa, tive que contratar pessoas para tocar o meu negócio. E aí, além do tempo que eu usava na minha empresa anterior para administrar as pessoas, os processos e as rotinas da empresa, agora eu era dono do negócio. Eu precisava de mais tempo ainda do que eu tinha como executivo na empresa anterior, porque tudo agora na empresa precisava que eu respondesse, né? As questões burocráticas, as questões trabalhistas, as questões de relacionamento com o banco, né? Prestação de contas com os contadores. Então, o meu tempo, se já era escasso na empresa anterior, agora, como dono, ele ficou mais escasso ainda. Mas, de novo, aquela minha formação como gestor me fez equilibrar bem o tempo entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, e dando exemplos em relação a isso, é que eu não lembro de eu ter deixado de tirar férias, sabe? Eu sempre procurei criar uma equipe e uma empresa que ela conseguisse andar com as próprias pernas, que ela não tivesse uma dependência tão grande de mim como gestor. As pessoas, eu procurava deixá-las capacitadas, selecionar as pessoas certas, para que elas não dependessem tanto de mim. E aí eu conseguia tirar férias, eu conseguia estar com a minha família, sempre trabalhei muito, mas eu conseguia estar, não lembro assim de nenhuma queixa muito grande da família em relação à minha ausência ali, sabe? Da questão da falta de tempo. Eu tenho um filho chamado Otelo, que eu lembro muito bem que muitas vezes eu estava na rede em casa, eu adoro ficar na rede. Quem não gosta, eu adoro ficar lendo na rede, não sei se você gosta, mas eu adoro. E eu lembro que eu ficava, você gosta, né? Eu lembro que eu ficava ali na rede lendo e ele se aproximava de mim e dizia assim, pai, você está ocupado? Eu dizia não, eu deixava o livro ali do lado e dava atenção a ele. Claro, naquela idade, a gente precisa dar atenção aos filhos, porque ele não acha que o livro é mais importante do que ele, né? Então, você, empresário que está nos ouvindo aqui, apesar de eu não ser um conselheiro aqui de pais e mães, né? Mas como empresário, se o seu filho
lhe procurar, você diz para ele que ele é a coisa mais importante da vida dele, né? Assim como eles ligavam, muitas vezes ligavam para mim na empresa, e às vezes interrompiam a reunião e atendia eles. Então, nunca tive esse problema, sabe, Sara, de novo, né? Não estou aqui dizendo que eu não trabalhava muito, eu trabalhava bastante, mas eu sempre conciliei muito bem essa coisa, e aí eu acho que foi por causa da gestão mesmo. Então, realmente foi a gestão que fez você conseguir poupar mais tempo para você ter tempo na sua vida pessoal, né? Então, você acha que foi realmente a gestão, né? Porque eu acho que tem muita gente que pode ficar... Muitos empresários podem ter dúvidas sobre isso, né? Foi a gestão, então. Eu acho que sim, eu acho que sem dúvida. Eu diria até a gestão ajuda até a gerenciar o tempo em casa, porque muito mais vale, eu sempre digo isso, a qualidade do tempo que você tem em casa com seus filhos, com sua família, do que a quantidade do tempo. Porque que adianta Sim. você chegar em casa cansado, às vezes, do trabalho, e ficar com o celular do lado, conectado ali, né, com a sua empresa. Muitas vezes você precisa fazer isso, mas sua família está ali, está querendo sua atenção. Então é melhor você, naquele momento, pegar seu celular, deixar ele na entrada da sua casa, você nem entra com ele lá, sabe? Deixa lá no hall da sua casa e vai lá se dedicar com a sua família de corpo e alma. Se você passar com ela uma hora, basta uma hora, de corpo e alma, sentar ali colado na televisão, sabe? Vendo ali o jornal, mas eu preciso ver o jornal. Não, naquela hora você precisa estar com a sua família também. Então, eu sempre preservei também essa história da qualidade do tempo, sabe? Então, eu acho que é isso Tempo aí. de qualidade realmente faz diferença, né? Não adianta você também ter o tempo todo do mundo se você está colado no celular, né? Tá desperdiçando seu tempo, né? E, ó, Federaldo, mas como é que a gestão pode ajudar realmente, né, na prática, assim, o empresário a ter mais tempo, assim? Você pode explicar? Veja, a gestão, ela lhe ajuda, entre outras coisas, a fazer com que você alcance os objetivos da empresa com mais eficiência operacional. Quer dizer, se você levava, vamos imaginar, 6 meses sem uma boa gestão para alcançar um determinado objetivo, seja um objetivo de aumento das vendas, seja um objetivo de ter uma equipe melhor, seja um objetivo de desenvolver um produto, não importa o objetivo. Se você usa Sim. os instrumentos da gestão, você vai conseguir alcançar aquele objetivo com maior eficiência operacional, com maior produtividade, o que significa que, primeiro, você vai fazer isso em menos tempo, você vai gastar também menos recursos, sabe? Menos recursos, pessoas, recursos tecnológicos, recursos físicos, tudo aquilo que envolve um alcance do objetivo. É como se a máquina ali, a engrenagem da empresa, ela rodasse de maneira mais suave, sabe? Faz Sim, sentido? Como um faz. carro que você mantém ele muito bem equilibrado, você faz a manutenção dele, você deixa ele com os pneus bem calibrados, você dirige ele de maneira tal a não forçar o carro, porque quando você força um carro, você vai ter problema, né? Sabe? Um Uhum. carro que você gerencia todas as peças dele muito bem, ele vai ter um desempenho melhor do que um carro que você força, do que você faz aquilo além do que ele deveria fazer. Não dá manutenção no carro adequadamente. É algo semelhante. Então, quando você tem maior eficiência operacional na sua empresa, funcionários mais bem treinados, processos, atividades mais bem desenhados, você vai ter maior ganho operacional e, com isso, você vai ter mais tempo. E tempo, você usa ele da melhor maneira possível, né? Percebe? Uhum. Com É, é, uma, é, certeza. uma, é uma explicação simples assim. Você vai ter pessoas para lhe ajudar, mais bem treinadas, e aí você vai ter mais tempo para sua vida pessoal, para você trabalhar mais na parte estratégica da sua empresa. É simples como eu estou dizendo, percebe, sabe? Simples como eu estou dizendo. Mas é simples de entender também, né? Porque realmente, quando você vê que quando a empresa é bem gerida, né? Eu consigo imaginar, assim, que tudo funciona da maneira mais adequada e óbvio que quando você é mais produtivo, né? Quando a sua empresa funciona da maneira correta, você não vai ter tanto erro, né? Você vai conseguir agilizar os processos, como você falou, né? Vai ter gente para te ajudar a tirar aquelas férias que você tanto quer, né? Então, realmente, né? Acho que a gestão tem esse papel aí de ajudar o empresário mesmo, né? Tem algum outro recurso específico da gestão que você poderia citar que ajudaria, né, o empresário a ter mais tempo na vida pessoal também? Eu gosto muito de falar em dois grandes eixos que a gestão tem, que é o eixo das pessoas
Esse é um dos eixos principais. Eu Tá. diria até que é onde o empresário, por onde o empresário deveria começar, na maior parte dos casos, porque quando você tem pessoas bem treinadas, bem capacitadas, elas vão lhe ajudar. É simples assim, como eu estou dizendo. Não tem nenhuma dificuldade, né, para você entender isso. E a recíproca é verdadeira, infelizmente. Quando você tem pessoas mal treinadas, desqualificadas, no sentido que não estão preparadas para fazer aquela tarefa, elas vão cometer erros, elas vão fazer as coisas de mais tempo, elas vão lhe trazer mais aborrecimentos, elas vão até quebrar, muitas vezes, máquinas que você tem na empresa, vão danificar seu patrimônio, vão fazer um monte de coisa que não deveriam fazer. Podem até ocasionar perda de cliente na sua empresa, que vão atender um cliente mal, né? E por aí vai. Alguns empresários, eles simplificam muito, né? Por exemplo, assim, preciso de mais tempo na minha empresa. Então vou contratar aqui uns funcionários e deixo com eles, né? Sem ter essa parte de gestão, né? Que você falou. Então, termina você querendo economizar tempo e gastando mais tempo ainda, né? Porque você vai ter que solucionar todos os problemas que esses funcionários mal instruídos, né, cometerem. Então, realmente, a gestão, gerir bem os colaboradores é fundamental, né? Pois é, fundamental, fundamental. Então, esse é um eixo que eu gosto de falar muito. Eu falei no começo aqui do nosso podcast que eu passei uns dias na praia, né? Então, eu fui para Foi. uma das capitais do Brasil. Não vou dizer qual foi a capital agora, mas vamos descobrir em breve, porque eu vou falar de um caso que aconteceu lá, de uma rede grande que tem lá eu não sei se a gente pode chamar de supermercado, mas é uma rede que vende comidas e é uma rede gourmet de supermercado, acho que a gente pode classificar assim. Eles têm várias lojas, abriram uma loja recente em frente à praia. Eu fui conhecer essa loja e o que eu encontrei lá foi uma loja muito bonita, tem uma vidraça assim, tem lá um café que você senta, você fica vendo a praia, muito, muito agradável mesmo ali de você ficar. Mas os funcionários muito mal treinados, sabe? Com uma série de dúvidas, não sabiam, eu vou usar a palavra assim, até perdidos, eles não sabiam quanto é que custava um determinado, até um café que eu quis comprar lá, eles não sabiam quanto é que custavam. Eu fui comprar também alguns salgados e a pessoa não sabia se aquele salgado que eu iria comprar era servido individual ou era servido em um pacote. Ou seja, os funcionários, em resumo, gentis, educados, prestativos, mas completamente desinformados. Eu estava, inclusive, no balcão lá, sendo atendido, e uma pessoa percebeu, acho que era um gerente, e se aproximou de mim, disse, está tudo bem? Eu falei assim, a coisa está meio confusa aqui. Disse, não, tudo bem, porque a gente está abriu há pouco tempo, então estamos ainda em processo de ajuste, mas sua desculpa que nós, clientes, não queremos nem saber, né? Então, esse é um caso de que, como você falou, Sara, é um certo descuido quando se acha que os funcionários são contratados e muitas vezes são jogados lá, vou usar esse termo, sem a capacitação adequada. Você tem que capacitar os colaboradores, porque toda a beleza daquele lugar, como eu comentei, você pode estragar ela porque você tem pessoas que não estão preparadas para estar lá. Tá? Então, esse é um eixo, continuando a sua pergunta, né? De quais são os Tem recursos. um outro, né? O outro eixo que eu gosto muito de usar são os processos. Os processos que são, o que são processos? Processos são um conjunto de atividades que envolvem uma determinada cadeia que a gente chama de serviço que você entrega para o cliente. Então, quando você tem um processo de atendimento a cliente, você tem uma série de atividades que você tem que executar para você atender bem o cliente. Você recebe ele no seu balcão, nesse exemplo que eu dei, você recebe ele no seu balcão, você tem que perguntar o que é que ele quer, você tem que anotar ou não o pedido dele, você tem que pegar o pedido dele, depois você tem que ir lá no caixa registrar, cobrar do cliente, dar o troco. Então, é um processo, tem várias atividades, não tem? Perguntar se o cliente está satisfeito, entregar na mesa dele, se você entrega na mesa. Então, esse conjunto de atividades, nesse exemplo que eu dei, poderia ser chamado de um processo de atendimento ao cliente. Então, quando você tem processos muito bem desenhados, você pode ter uma chance maior de fazer com que aquilo funcione bem, funcione com maior eficiência operacional. Você vai tirar de atividades que não estão agregando muito valor para a vida do cliente, que estão tomando mais tempo do que deveriam, sabe? Fica mais fácil treinar também os colaboradores, quando você tem os processos muito bem documentados. Então, eu gosto muito desses dois eixos, que são funcionários bem capacitados, com processos
bem desenhados. Você pega colaboradores bem treinados e joga eles num processo ruim, eles não vão conseguir ter bom desempenho. Assim como você pega um processo bacana, todo azeitado, e você pega um funcionário mal treinado e coloca lá, ele também não vai ter um desempenho bom. Então, esses eixos eu gosto muito. São fundamentais, né, para ter uma boa gestão. Eu acho. Quando o empresário não consegue gerenciar bem a empresa, né, não sabe como gerenciar bem a empresa, ele termina ficando sobrecarregado? Fica. O reflexo disso, porque a gestão tem um benefício indireto. Para quem está nos ouvindo aqui, o benefício de tempo, ele não é na cabeça do empresário, não é um benefício esperado normalmente. Pelo contrário, o empresário ele imagina que quando ele vai estabelecer um processo de gestão na empresa dele, ele vai ter que criar rotinas novas que ele não tinha antes, e de fato isso é verdade, e isso vai tomar mais tempo dele do que tomava antes. Que a empresa vai ficar melhor, que ele vai ganhar mais dinheiro, que ele vai ter uma chance maior de alcançar os objetivos, mas que isso vai tomar mais tempo dele. Ele não imagina que é o contrário, percebe? É o que eu chamo um benefício inesperado. Mas o que acontece é isso, quando ele estabelece a gestão da forma correta, ele tem um ganho de tempo real mesmo. Se ele ficava na empresa 10 horas, se ele implantar um processo de gestão bom, ele vai ficar 7, vai ficar 8, vai ficar 6. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo, né? A empresa quase que anda por conta própria. Então, isso... por outro lado, quando ele não estabelece esse passo a passo adequado da gestão, que foi a sua pergunta, isso se volta contra ele. Eu vou dar um exemplo para você que isso vai ficar muito claro. Não sei se você sabe. Você tem ideia, você, Sara, né, que está aqui na minha frente, e os empresários que estão nos ouvindo, você tem ideia quanto tempo se gasta numa empresa, em reuniões, quanto tempo um gestor e um empresário gasta em reuniões na empresa dele, se ele for uma empresa um pouquinho maior, né, se ele tiver 5, 6, 10 colaboradores, você tem ideia quanto tempo a pessoa gasta em reuniões? Em uma reunião ou no geral, assim, um mês? Se você pegar o mês, do tempo todo dele na empresa no mês, não em tempo, vamos imaginar em percentual, né? Para ficar mais fácil a conta. Quanto tempo do total dele ele gasta numa reunião? Uns 30%? Quase acertou. Pode chegar a 30% também, mas em média, 25%. Um quarto do tempo, nós... É bastante, né? É muito tempo. É muito tempo. Então, quando você... Imagine, então, que você vai para uma reunião e você não registra exatamente o que aconteceu naquela reunião e depois você não delega para as pessoas que estavam na reunião, porque você faz uma reunião para quê? Você faz uma reunião para tomar decisão e para que as pessoas implementem aquelas reuniões que você decidiu, aquelas decisões que você tomou. É para isso que a reunião... Né? Claro, existem algumas reuniões de informação só, mas a maioria das reuniões são para você tomar decisão das pessoas, você sair com ações concretas daquela reunião. O que nós fazemos como pequenos e médios empresários? A gente vai para uma reunião e não resiste a decisões. Não é? Empresa pequena, só tinham lá 3 ou 4 colaboradores, né? Eles depois já sabem o que eles têm que fazer, mas não é assim que acontece. O ideal é que você resista às reuniões. O ideal é que você implante um procedimento de condução de reunião produtiva. Existem técnicas para que você tenha uma reunião mais produtiva do que uma reunião pouco produtiva. Então, imagine que você agora começa a estabelecer, como ferramenta de gestão, técnicas para ter uma reunião mais produtiva. Ora, e que agora, ao invés de você gastar um quarto do seu tempo, você vai gastar menos do que isso. Você vai gastar metade do que um quarto do seu tempo. Já imaginou? Estou usando um exemplo só, que é um exemplo de como conduzir uma reunião mais produtiva. Se você vai para planejamento, se você vai para outras questões que a empresa tem, isso se pode realmente ser um ganho de tempo muito grande. E, de novo, se você não usa isso, você tem que fazer a reunião da reunião. Você faz uma reunião, você tomou uma série de decisões, ninguém implementou nada, o que você faz? Faz outra reunião para botar em prática. Para brigar com todo mundo, porque as coisas não foram implementadas. E vai ter que fazer uma outra, porque... Então, é isso. Para esclarecer, e a outra para... Aí fica sem fim, né? Pois é. Aí depois você reclama da sobrecarga, né? Por isso. E eu vejo, assim, que muita gente que trabalha em empresa, né?
alguns amigos, assim, colegas que trabalham em empresa, falam, ai, nossa, a gente passa não sei quanto tempo numa reunião, toda semana tem tantas horas de reunião. Aí eu fico me perguntando, né, mas para que tanta reunião, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Fica uma bola de neve, toda uma reunião para resolver uma pauta da reunião passada que não foi resolvida, né? E então, Teodoro, qual seria a sua recomendação, assim, para o empresário implantar uma gestão que realmente faça ele ganhar mais tempo, né? E não o contrário. Veja, eu diria que a primeira coisa que ele tem que fazer é se capacitar como gestor, porque é comum numa pequena e média empresa o empresário não ter essa capacitação, não ter essa habilidade, porque ele não desenvolveu isso. Ele, na maioria das vezes, tem um perfil mais técnico, porque ele era muito bom em determinada área que ele fazia, né? E ele resolveu abrir um negócio para explorar aquela habilidade técnica, sabe? Aquela Sei. capacidade de atender. É um chefe de cozinha, um cara que cozinha muito bem, que resolveu abrir um restaurante porque ele é bom em fazer comida. Mas ele não desenvolveu a habilidade de gerenciar o restaurante para ganhar dinheiro com aquilo. Então, a primeira coisa que eu digo como conselho é você se capacitar como gestão e você aplicar um método. Você tem que usar um método para não tentar fazer gestão da sua cabeça, só com intuição, com base no feeling. Não, é seguir um passo a passo. Eu comentei aqui, não foi que tem dois eixos, que são as pessoas, e um outro eixo, que são os processos, mas tem também o eixo do planejamento, as reuniões produtivas, tem outras questões que você precisa se desenvolver para gerenciar bem uma empresa, que tem um método, e não é complicado esse método. Estamos falando aqui de um método, o nosso método de gestão 365, ele é para pequenas e médias empresas, ele não é para grandes empresas. Né? Então, ele não é um método complexo, ele é simples de você implementar. Então, o meu conselho é, se desenvolva como gestor e implemente um método que tem esse passo a passo, que vai lhe ajudar a reduzir sua sobrecarga. Muito bom. Muito legal. E existe um momento ideal para você começar a implementar a gestão na empresa? Você acha que existe? Veja, eu diria que é melhor o melhor seria que você implementasse a gestão enquanto você não tivesse sobrecarregado. Quando você perceber que a coisa está começando a complicar na sua vida, ali você talvez já esteja atrasado no sentido de ter começado a se preocupar com gestão. Porque depois que você tivesse sobrecarregado com o seu operacional, aí sim vai ser mais difícil ainda você se desenvolver como gestor. Né? Se você já não tinha tempo direito, e agora você está sobrecarregado, porque a empresa cresceu, como é que você vai encontrar tempo agora para se desenvolver como gestor? Vai ser mais difícil ainda. Então, eu sempre digo assim, se você tem planos para crescimento da sua empresa, porque você pode não ter planos de crescimento, né? Já gravamos um podcast sobre isso. Ah, eu abri empresa só para ter uma remuneração, uma renda, não quero crescer muito mais não, só quero ganhar meu dinheirinho aqui, sou eu só a empresa, e talvez mais um colaborador, não quero crescer, Federal. Quero ficar do jeito que eu estou, ok. Então, talvez você não precise investir muito como gestão mesmo, não precisa. Cuida da sua vida e ganha seu dinheirinho aqui. Mas se você, mesmo sendo pequeno, você vê que você quer chegar mais longe, eu acho que vale a pena você já começar a se desenvolver como gestor, para não chegar uma hora que você esteja sobrecarregado e aí não dê mais tempo. Pode ser um momento, Sara, que não dá mais tempo. É a história do carro. Você está dirigindo um carro na estrada, está em alta velocidade, e aí o carro se desgoverna no meio da estrada, você não sabe como controlar ele. O que é que pode acontecer? Você pode bater com o carro em alta velocidade. O carro virar, derrapar, e você tem um problema grave. É isso que acontece. Uhum. Tá? Ou você dormir no volante, né? Estou dirigindo o carro, estou cansado, durmo no volante, acontece um acidente. Então, meu conselho é que não deixe isso acontecer na sua vida. Haja antes de você ficar sobrecarregado. E eu acho que o empresário tem um bom feeling, né? Para saber quando ele tá ali no limiar para ficar, o negócio começar a puxar. Eu acho que todo empresário sabe qual é esse ponto, né? Só que tem muitos que ignoram isso, né? Ignoram que realmente tá ficando puxado e deixam para lá, né? E como você falou, vai chegar uma hora que pode ser que não dê mais tempo de consertar, né? Pois é, pois é. É a história do carro desgovernado. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu não estou falando do carro. Estou falando de empresas mesmo que se distraíram no crescimento, vou usar essa palavra, cresceram muito rápido, porque as empresas elas não crescem assim, ó. Não crescem assim.
Elas têm picos no crescimento. E é nesse pico que você vai ficar sobrecarregado de tarefa que pode se perder. E aí você cair, o crescimento cair. Porque você cresce, 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 mas não se preparou para lidar com a demanda do mercado. Do crescimento, né? Com a demanda do crescimento. E aí você se perde, não consegue atender seus clientes, você não consegue contratar colaboradores mais para lhe ajudar no dia a dia, porque você não se preparou para isso. Você perde o controle da empresa e aí você pode quebrar, inclusive. Pode fechar o negócio. Você podia falar algum caso, assim, que você lembra de algum empresário, algum aluno que não priorizava a gestão e teve algum problema sério na empresa? Gente, tem um caso muito interessante de uma empresária que recentemente me contou, né, e eu fiquei muito feliz quando ela me contou isso, uma empresária, e ela me contou que não ia trabalhar mais aos sábados nem domingo. Eu até me espantei, porque eu tinha conhecido ela no início, ela estava desesperada ali quando ela entrou no nosso programa de treinamento e adquiriu o método e começou a estudar sobre gestão, o nosso método Gestão 365, começou a trabalhar as fragilidades da empresa, administração do negócio como um todo. E algum tempo depois ela me dizia, na minha frente ali, na mentoria que eu estava conversando com ela, que ela não ia trabalhar mais sábado e domingo. Ela já tinha me dito que não ia trabalhar no domingo, já não trabalhava muito no domingo, mas que ela trabalhava muito no sábado, até 10 horas da noite, que agora ela ia dedicar os sábados para estudar, para se capacitar. Eu ouvi aquilo com muita satisfação, mas eu ouvi com um certo, como é que a gente diz? Não é espanto, não, né? Eu não esperava, de uma maneira inesperada. Ou seja, ela... Surpresa, pronto, a palavra é surpresa. Ela é um caso típico de alguém que estava num momento de muito desespero, que estava perdendo o controle da empresa e que foi capaz de reconhecer que se ela não se desenvolvesse como gestora, ela podia, de fato, ter um problema mais grave. Inclusive, eu disse isso para ela na época em que ela me procurou pela primeira vez, e ela dá uma virada alguns meses depois, e agora começa a não trabalhar mais no fim de semana. É muito prazeroso, né, para a gente que aplica esse método ouvir um negócio desse. Inclusive, eu perguntei para ela, porque isso foi recente, eu perguntei para ela 2 finais de semana depois, e aí, conseguiu estudar? Ela falou, estudei, botei todas as aulas em dia, não trabalho mais no sábado. Então, acho que é um bom exemplo. Coisa boa, né? É fundamental, né? Até exatamente para isso, né? Às vezes o empresário não consegue nem tempo para ele mesmo, né? A gente falou da família, mas para a vida pessoal como um todo, né? Para estudar, se capacitar, curtir, né? Com a família, fazer as coisas que gosta de verdade, né? E sem isso também a vida fica sem graça, né? Não adianta só trabalhar. Então, acho que é um ótimo exemplo de como a gestão pode realmente salvar muito tempo, né? Para você ter mais tempo na vida pessoal mesmo. Exatamente. Muito Eu bom. confesso que fiquei bastante emocionado, assim, ouvindo ela falar na minha frente, e ela também estava muito feliz de estar tomando aquela decisão, sabe? Eu sentia nela, assim, um certo, como é que a gente diz assim, um certo reconhecimento que ela tinha conseguido superar alguns obstáculos na frente dela. Então, foi um sentimento recíproco, assim, de muita felicidade, alegria, né? Satisfação mesmo. Foi muito bacana aquele momento. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas é muito gratificante. Foi muito gratificante. Muito bom. Então foi isso, Atederaldo. Esse podcast, vou terminar por aqui. Eu queria agradecer também ao empresário que está nos assistindo por ele estar né, acompanhando aqui esse canal. Não deixe de se inscrever, de comentar, deixar seu like. E comenta aí se você está com alguma dificuldade na sua empresa, né? Se está sobrecarregado, se está precisando, né? Realmente começar a gerenciar a empresa de maneira de verdade, né? De uma maneira correta para que tenha mais tempo, né? Na vida pessoal. Mas, tchau. Tchau, obrigado.